Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Vou falar no canal Chester News um assunto muito polêmico que gera muita discussão nas redes sociais, né? Que em grupos, principalmente do Facebook, de religiosos e ateus que são favoráveis à ciência e os que são favoráveis à visão, eu não digo religiosa, mas criacionista, né, da natureza. Muitos que seguem religiões não acreditam na versão de Charles Darwin, né, na evolução das espécies, e muitos ateus acreditam apenas na ciência e descartam qualquer visão religiosa das grandes religiões. Enfim, eu fiz um vídeo há muito tempo no canal, né, o canal Chester News, ele tem quase 10 anos, ele tem poucos seguidores, mas tem pessoas influentes que seguem o canal. Esse Chester News eu queria falar da questão entre não religiões e ciência, mas um assunto específico, o evolucionismo e o criacionismo. Eu queria dar a entender, né, que eu não vejo, assim, tem visões religiosas que são contrárias à ciência, já provadas, né? Então, muitas pessoas usam esses argumentos para falar, ó, a ciência está certa, a religião está errada. Bom, mas eu tenho uma visão um pouco mais ampla, né? Que eu acho que no futuro isso vai ficar mais claro com as próximas descobertas. Por quê? O Charles Darwin, ele colocou a teoria da evolução que causou uma reviravolta na ciência no século XIX. Ele disse que ele viu os fósseis, né, de animais que foram extintos, depois viu que os animais evoluíam de alguma forma, depois do trabalho de Mendel, né, daquelas que a gente aprende no ensino na escola, das ervilhas, depois foram descobertos os genes, né, enfim, a teoria foi evoluindo de uma forma que eu não digo que ela é irrefutável, mas ela também não é completa. Eu vou explicar por quê. Teve um, um estudo meio secreto, porque assim, gente, não vou falar que é conspiração. A gente não está na idade das trevas medieval, mas tem muitos estudos científicos que não chegam a público. Por quê? O cientista ele acha a descoberta muito polêmica, que pode desagradar às vezes religiões, grupos econômicos poderosos. Então existe muito conhecimento científico que não sai em revistas ou não são aceitos para serem publicados em revistas. O cientista decide não publicar por diversas razões. Então há muito conhecimento que não é conspiração, é ciência, mas não sai ao público. Isso não é conspiração. Então teve é, um estudo que parece que fizeram do Santo Sudário, onde Jesus foi supostamente envolvido, né? E não sei se era o suor ou o sangue de Jesus, e viram que o DNA de Jesus era o contrário dos outros humanos. Então, não sei se isso é verdade ou não, mas foram biólogos que fizeram estudos, não digo secretos, mas esse tema foi meio que abafado. Mas o que a gente pode concluir? As religiões dizem que o espírito é superior à matéria. A matéria quer dizer os genes, a nossos genes. Então, assim, uma das explicações do milagre de forma científica de Jesus, para aqueles que acreditam tanto na religião quanto na ciência, é o quê? Ele tinha um poder divino tão grande que a natureza dele alterava os genes dele mesmo, fazendo com que os genes dele fossem ao contrário de um ser humano comum, devido à sua divindade. Então ele tinha o poder de alterar a matéria ao redor dele. Isso as religiões já falam, que o espírito altera a matéria. Então, assim, a teoria de Charles Darwin dá a entender que a evolução ela ocorre de forma totalmente aleatória, né? Então, o que falta nessa teoria? Às vezes, o espírito, que é superior à matéria, segundo várias religiões, às vezes as alterações genéticas podem ser feitas através da influência do espírito da pessoa. Então, a espiritualidade ela não contradiz a ciência totalmente, entendeu? Então, assim, por exemplo, os cristãos espíritas do Allan Kardec. Muita gente não acredita que os espíritas são cristãos, mas
A linha que o Allan Kardec fez, ele é uma extensão do cristianismo, pois eles estudam o evangelho cristão e o Antigo e Novo Testamento também, à luz das revelações do Allan Kardec. Porque tem vários tipos de espiritismo. Tem o espiritismo de origem africana, o espiritismo de origem indígena, enfim. Eu estou dizendo o espiritismo cristão, que surgiu na Europa, na França, do Allan Kardec. Esse espiritismo segue a linha cristã. Então, assim, perguntaram para os espíritos, né, o Allan Kardec, que recebeu, segundo a tradição espírita, de 3 fontes diferentes, que Deus é a origem primeira de todas as coisas do universo. Prestem atenção, todas as coisas. Então, o que acontece? Tem gente que acha que Deus só influencia os religiosos. Deus só inspira os líderes religiosos, os pastores, os padres, os rabinos, os ayatolás, enfim, todos os líderes religiosos. Não. Segundo Allan Kardec, para quem acredita, não estou dizendo, estou dando como exemplo. Deus é a origem de todas as coisas do universo. Então, por exemplo, a ciência, ela está no universo, certo? Logo, se Deus criou tudo que está no universo, Deus criou a ciência também para a gente ter o conhecimento de como o universo funciona. Então, começa por aí. Deus criou a ciência. Se ele criou o universo total, então ele criou tudo. Ah, o iPhone, quem criou? Steve Jobs. Não, foi Deus. Por quê? Deus é a origem de todas as coisas, inclusive as materiais que existem no mundo material. Você fala, um arquiteto criou um prédio belíssimo. Quem criou? O arquiteto? Sim, ele criou, inspirado por quem? Por Deus, porque a origem de tudo que existe é Deus. Aquela Ferrari maravilhosa, quem foi que criou o design? Foi um italiano famoso. Não, foi Deus que criou aquele modelo de carro. Porque Deus, ele cria tudo que existe no universo, a gente, as coisas materiais, o seu edifício, o seu condomínio que você acha bonito, foi tudo Deus que criou. Os homens, eles são só instrumentos que materializam a vontade de Deus. Entendeu? Então, assim, Deus, ele inclusive inspira cientistas a encontrarem descobertas científicas no momento que Deus permite. Então, até a própria ciência é inspirada por Deus. Você fala, não, não é possível. É possível. Da onde você tira isso? Não é só Allan Kardec. Em Gênesis fala que Deus criou todo o universo. Muita gente não presta atenção em Gênesis porque tá bem simples ali. Como se fosse um sopro. Deus fez um sopro e criou todo o universo. Ele deu uma resumida ali. Mas se você entender de forma mais ampla, ele criou e continua criando tudo que existe no universo. Deus é como se fosse um criador, um inventor, um programador, sei lá, um arquiteto do universo, do cosmos. Ele cria tudo. Então, todas as espécies de animais, tudo que o ser humano cria. Você fala, quem criou a IA, o chat GTP? Foi a OpenIA? Foi, o Sam Altman. Mas quem criou o chat GTP, na verdade, foi Deus. Deus criou a inteligência artificial. E o homem, através do homem, se inspirou e fez lá, entendeu? Então, por exemplo, o Tesla mesmo, que foi um grande inventor, ele dizia, esse conhecimento já existe no universo, em Deus, não sei aonde, eu só trago ele para a realidade. O Tesla, ele era um grande inventor e ele tinha esse lado espiritual, ele sabia que ele estava acessando ali algum tipo de informação, que ele só era um... Então, de alguma forma, mesmo quem não seja espírita, nós somos uma espécie de médium. Tanto, não só no sentido espiritual, no seu trabalho, você é inspirado por Deus. Porque, segundo as escrituras sagradas das grandes religiões, do judaísmo, cristianismo, islamismo, Deus de Abraão, Deus inspira tudo. A religião, a ciência, as artes, tudo, a medicina, entendeu? Deus está presente em tudo do universo, no cosmos. Então, para aqueles que são radicais, tenha mais humildade. Porque eu, até há pouco tempo atrás, eu não acreditava em milagres. Eu falava, não, eu acredito... Eu sou meio cético, eu acredito em Deus. Quando eu falo de religião e ciência no meu canal, prestem atenção, eu falo, caso Deus exista. Por quê? Porque eu não quero ofender os meus seguidores que sejam ateus. Mas eu acredito em Deus. Acredito realmente que ele exista e comanda o universo.
Então eu falo assim mais por respeito. Mas é isso. Se, por exemplo, Jesus tinha um grande poder divino, ele tinha o poder de alterar a matéria. As religiões falam o espírito é superior à matéria. Então, o nosso espírito pode causar alterações nos nossos genes, tanto instantaneamente, igual Jesus fazia os milagres, como de forma a longo prazo. Tem pessoas que se curam pela fé. Isso a ciência já está começando a provar, entendeu? As orações têm poder de alterar os genes, curar doenças. Isso já não é. Tem vários relatos de várias religiões, de pessoas que oram com fé. Vários fiéis se unem, vamos rezar, orar para a pessoa tal, a pessoa se cura. Tem muitos exemplos disso em várias religiões. Entendeu? Igual Jesus falou, o espírito está superior à matéria. O que eu fiz, muitos vão fazer também no futuro. E está acontecendo mesmo. Quem não acompanha o mundo espiritual e religioso, não frequenta religiões, não sabe, mas há muitos relatos de pessoas que colocam a mão, curam. É comum em igrejas, várias. Na igreja messiânica, nos mormons. Milagres assim é uma coisa comum. Eles nem. Ah, a pessoa foi curada, tá vendo? Tá certo. Então é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Eu respeito se você acha que ciência e religião, o criacionismo e o evolucionismo não tem nada a ver. Seja um pouco mais humilde, que esse universo é um pouco mais complexo do que a gente acha. Eu também não acreditava em milagres, mas agora eu mudei minha opinião. Eu acho que o poder divino do espírito é capaz de alterar a matéria. Então, multiplicação de pães, vinho, tudo isso é possível, na minha opinião. O espírito ele tem esse poder de alterar os átomos ali, alterar o mundo material. Deus dá esse poder para quem ele é os escolhidos dele. Então, eu também não acreditava, eu segui bastante tempo o judaísmo, né? Eu continuo seguindo algumas partes, né? Abriu o Mar Vermelho, aquelas pragas, eu achava que aquilo era mitologia junto da religião, mas agora não, agora eu acredito que se Jesus deu poder para Moisés dar ordem para o mar se abrir, aquilo realmente pode ter realmente acontecido mesmo. Ele controla a natureza, os gafanhotos, aquela praga do Egito de gafanhoto, granizo. Eu acho que pode ter acontecido realmente o que está nas escrituras sagradas do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Só que tem uma diferença, que no islamismo eles acham que os profetas são pessoas comuns que só recebem um poder de transmitir a sabedoria de Deus. Então, assim, no islamismo, Maomé ele é sagrado, muito respeitado, mas ele tem um pouco de diferença do judaísmo e cristianismo, porque os judeus e os cristãos acreditam mais em milagres, em coisas, assim, vamos dizer assim, mais sobrenaturais, né? E Maomé já, ele é visto como um mensageiro mais sagrado de todos, que trouxe a mensagem de Deus, mas era um homem comum, né? Enfim, tem diferenças entre os seguidores do Deus de Abraão, mas o Deus é o mesmo. Então, assim, você que é jovem, acha que religião ou ciência, tudo é aleatoriedade, vai com calma, estuda, pesquise por você mesmo. E você vai ver muita coisa interessante aí, tanto na ciência quanto nas religiões. E você vai ver que muita coisa que parece improvável tem lógica. Deus criou tudo, nós humanos, homens, fomos criados para fazer a vontade de Deus acontecer no universo. Nós somos divinos e temos poder de criar. Não criar o que a gente quer, mas a criar o que Deus já autorizou que a gente crie. Então, quem criou a arma nuclear? A energia nuclear? Foi Deus. Quem criou as regras matemáticas que regem o universo, a física, o universo? Deus também. Se o universo fosse totalmente aleatório, como é que os físicos, os matemáticos iam cada vez evoluir a matemática e descobrindo que o universo é cheio de regras e programações matemáticas e físicas? Como? A aleatoriedade não tem esse monte de regra matemática que sustenta o universo.
Pensa um pouquinho para você ver. Isaac Newton, que era um cientista, ele era um estudioso ferrenho da Bíblia. Ele via nas profecias ali, ele via uma lógica absurda. Isso é omitido para aqueles que brigam entre ciência e religião, mas o Isaac Newton foi um dos maiores cientistas. Tudo bem que a teoria dele foi superada pelo Albert Einstein da relatividade, mas ele acreditava em Deus. Ele falava: não, o universo tem tanta matemática que não é possível, alguém deixou isso daí programado, cara. Então, vamos ter humildade. Você que é ateu, não quero te mudar suas crenças, não, mas tenha um pouco mais de humildade, que esse universo é um pouco mais complexo do que a gente imagina. E é isso, bem-vindo a esse canal Chester News. Se inscreva se gostou, compartilha para ajudar o canal, dê um curtir para ajudar a divulgar o vídeo se você gostou. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Nesse Chester News eu falei sobre a interação entre religião e ciência, e mais especificamente entre evolução e o criacionismo. E que o espírito ele é superior à matéria em várias religiões. E que o espírito ele pode causar alterações na matéria se for permitido por Deus. E é isso, um abraço a todos.